Construção, Reforma e Companhia. Os caminhos, dicas e informações para a construção da casa e reforma, sem os contratempos com o pedreiro, prazo da obra e evitar desperdício de material. Este podcast tem por objetivo trazer dicas, informações e bastante conhecimento prático sobre o dia a dia da construção civil para as pessoas que precisam construir sua casa ou reformá-la e que acabam passando muitos dissabores ou enganos por não saberem os caminhos para obter o material certo para cada aplicação e os macetes e orientações para não passar despercebidos detalhes que são importantes para um melhor resultado na construção com economia. Neste podcast, você vai encontrar consultas e entrevistas a vários especialistas, prestadores de serviço e fornecedores ligados à construção para te auxiliar no acompanhamento da sua obra. Apresentação: Alberto Lopes. Olá, amigo e amiga que acompanha aqui o nosso podcast. Estamos aqui para o 5º episódio do Construção, Reforma e Companhia. Eu sou Alberto Lopes, locutor e jornalista, com experiência de 20 anos na produção de áudio na InfoStúdio Comunicação em Tecnologia. É uma satisfação para mim estar com você em mais um episódio desta série e poder compartilhar um pouco da minha experiência com construção. Como eu disse no primeiro episódio desse podcast, experiência que adquiri com momentos marcantes da construção de minha casa. No episódio anterior, você acompanhou a entrevista com o consultor de vendas Adriano Ribeiro do Depósito Oriente, com nossas primeiras dicas de material de construção. E no terceiro episódio, você ouviu a entrevista com o engenheiro civil Humberto Moraes, com as dicas para a regularização do imóvel e a explicação da entrada da documentação na prefeitura. Se você gostou, por favor, dê o seu like e compartilhe nosso podcast. Neste episódio, vamos falar sobre a preparação do terreno para a construção. Depois de feito o projeto arquitetônico e aprovado na prefeitura, é hora de começar a obra com a limpeza do terreno e marcação da área pelos pedreiros. E tudo começa com a limpeza do terreno, retirada dos entulhos e também das plantas que precisam ser tiradas para a instalação do canteiro de obras. Para essa fase da limpeza, meu amigo, minha amiga, a dica é contar com um bom fornecedor de caçamba, com capacidade adequada para comportar toda a sujeira extraída do terreno. Talvez, dependendo da capacidade da caçamba, uma única não seja suficiente para comportar todo o entulho tirado do terreno, principalmente se você tiver que demolir parte de uma construção já existente no terreno. Lembre-se que pode haver materiais no terreno que não sejam recicláveis, como borrachas e plásticos e que precisam de descarte especial. O bom fornecedor de caçamba saberá dar destino certo a esses materiais sem prejudicar a natureza. Se você não tiver um engenheiro ou arquiteto para acompanhar a obra, como já dissemos, é você, meu amigo, minha amiga, que terá que fazer esse acompanhamento. Então, antes de começar a obra, é bom ter aquela conversa amigável com o pedreiro ao iniciar as marcações do terreno. Com o acompanhamento, num clima muito tranquilo, você deve conferir com o pedreiro as marcações do terreno e colocação dos baldrames, seguindo com bastante cuidado as orientações da planta. É preciso interpretar corretamente o projeto, vendo com cuidado todas as medidas indicadas no desenho. É importante que as cotas sejam indicadas de forma caprichada pelo engenheiro civil ou arquiteto para facilitar a interpretação do desenho pelo pedreiro. Agora, caso não sejam conferidas todas as medidas, há o risco, meu amigo, minha amiga, do trabalho das marcações ter que ser refeito. E se essa parte de marcações tiver erros, fica mais difícil corrigir depois. Se algo ficar fora de medida, você pode ter paredes fora da posição correta e pode até precisar refazer paredes e alicerce se as medidas estiverem muito fora. Então, fique atento e converse bastante para você ter a certeza que está acompanhando de perto o pedreiro. Refazer paredes ou refazer alicerce pode gerar desperdício na sua obra. É uma das coisas que pode custar mais para o seu bolso. A outra dica é sobre o aterramento e análise do solo. O ideal é contar com um engenheiro civil para cuidar dessa parte.
principalmente se o terreno tiver uma declividade que não seja comum ou se o terreno for muito arenoso ou não for muito firme. O engenheiro especialista em análise de solo é indispensável nesses casos mais críticos. Ele deve ser consultado. Talvez seja necessário planejar com mais atenção e com mais conhecimento sobre a aplicação de materiais na parte estrutural da obra. O engenheiro vai saber fazer a correção adequada para a declividade do terreno ou aplicar materiais necessários para diminuir o impacto do solo que não é muito firme. Já caso o terreno seja normal, o pedreiro experiente já deve saber o que fazer. E ainda, meu amigo, minha amiga, há uma outra dica com relação ao solo. Se for muito úmido ou tiver a tendência para a umidade, isso pode causar problema de infiltração em alicerce e paredes da casa no futuro. Por isso é preciso uma atenção especial nesses casos. É melhor mesmo contar com um engenheiro civil para cuidar dessa parte de análise de solo. Mas se você contar com aquele bom pedreiro, se você puder realmente confiar na experiência dele, que ele tenha domínio das técnicas aí que possam ser aplicadas para evitar que a umidade se infiltre no alicerce da casa e chegue até as paredes na casa, aí tudo sob controle. Não haverá surpresas. Mas, se não for dada a devida atenção a esse assunto sobre se o solo está além ou não do limite de umidade, ou se você não tiver a certeza sobre isso, é grande a chance de você ter no futuro a umidade afetando as paredes por efeito da infiltração. Aí você pode ter aquela experiência muito chata de infiltração. Aquela umidade aí subindo pelas paredes, descascando o reboque, acabando com a parede e que pode ainda causar aquelas rachaduras horríveis. O pedreiro experiente vai saber tratar certinho o que fazer no alicerce para evitar a infiltração. Inclusive, há técnicas como a colocação de lona na construção do alicerce e a aplicação de produtos especiais para conter a subida da umidade. O pedreiro experiente e consciente vai saber usar essas técnicas, viu? Então, meu amigo, minha amiga, na preparação do terreno, dê essa atenção especial a como é a natureza do solo de seu terreno, porque isso vai impactar no futuro de sua construção. Isso aí vai fazer toda a diferença na sua obra. Bem, se você gostou então dessas dicas, dê um like e compartilhe este podcast com os amigos ou aquela pessoa que você conhece que precisa dessas dicas. E participe também, entre em contato com a nossa produção pelo nosso e-mail construcalreformaecia@infostudiobrasil.com ou pelo nosso telefone WhatsApp 19 3229 0323. Agradeço aí pela sua atenção, meu amigo, minha amiga, e até o próximo episódio.